lugar, irmãos. Pois então, reverenciamos a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está revelada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade, segundo aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento e da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amém. Como no livro de Colossenses ainda, irmãos, vira algumas páginas, capítulo 4, vamos ler 2 versículos para complementarmos o texto. Colossenses capítulo 4, versículos 12 a 14, nos diz assim: saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Depois que for lida esta carta entre vós, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia lede a vós também. Dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Esta saudação é de próprio punho de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco. Amém. Podeis tomar o seu assento. Meditando e pedindo a Deus uma mensagem, uma palavra para compartilhar com os irmãos. E lendo a carta de Paulo aos Colossenses, deparei-me com uma história maravilhosa e também com um obreiro maravilhoso. Deparei-me com um obreiro chamado Epáfras, que era um obreiro exemplar. Se fosse intitular esta mensagem, eu intitularia como Epáfras, o obreiro exemplar. Na Bíblia Sagrada, pouco é citado o seu nome. Ele é citado apenas 2 vezes em Colossenses, a que nós acabamos de ler, e uma vez na Epístola de Paulo a Filemão. São essas 3 aparições, ou essas 3 citações sobre este obreiro. Existe
um outro obreiro que o seu nome parece, chamado Epafrodito, mas segundo a história ele não é o mesmo Epáfras, quando Paulo cita os dois. Pois bem, irmãos, e nessas três aparições, ou nessas três citações que o apóstolo São Paulo fez, testemunhou deste companheiro, deste ministro do Evangelho, nós podemos, na fragilidade da nossa capacidade, extrair da vida deste homem, das poucas citações com o seu nome, algumas qualidades deste companheiro, deste ministro do Evangelho, que, embora a sua carta, ou a carta que Paulo escreveu, foi aproximadamente 60 anos depois de Cristo, e de lá para cá já temos aí uns bons anos que ela foi escrita, mas ela é atualíssima. As qualidades que esse obreiro tem são qualidades que nós estamos precisando muito ter e colocar em prática na nossa vida, no tempo em que vivemos, como líderes da igreja, como homens que fomos chamados para ser o espelho da igreja, como homens que assumimos a grande responsabilidade da vocação que Deus nos deu e também sermos o exemplo dos fiéis. Então este companheiro, este obreiro, Epáfras, em poucas citações, ele nos traz grandes qualidades para termos um sucesso no tempo em que vivemos, para termos um sucesso na frente da igreja, para termos um sucesso como verdadeiros homens de Deus. É notório dos senhores, e nós todos sabemos, que estamos vivendo um período da igreja na face da terra, que muitos obreiros não têm se preocupado muito com a sua vida espiritual, muitos obreiros não têm se preocupado muito em ser o exemplo dos fiéis, muitos têm banalizado a vocação, muitos têm banalizado a sua chamada, não têm levado a sério a sua vida na presença do Senhor. Nós temos presenciado, os irmãos também têm, homens com vocação maravilhosa, chamadas extraordinárias, mas têm valorizado mais coisas seculares do que a propriamente dito a chamada. Mas nós estamos aqui hoje diante de um obreiro chamado Epáfras. Ele era ministro do Evangelho, consagrado pelo apóstolo São Paulo. Deixa eu, antes de trazer algumas qualidades desse obreiro, que eu acho que é prioridade nossa nos dias em que estamos vivendo também, viver estas prioridades, estas vocações, estes exemplos que Epáfras tinha. Vale dizer que Paulo, quando escreveu esta carta aos Colossenses, ele estava preso em Roma, e o próprio Epáfras, que era o dirigente da igreja de Colossos, ele começou a passar por alguns problemas, dentre eles dois problemas sérios, que era alguém dentro da igreja querendo infiltrar a adoração a anjos, e também alguns dos judeus que abraçaram a fé, mas queriam implantar na igreja a circuncisão. Então esse obreiro, ministro do Senhor, foi visitar o apóstolo São Paulo em Roma, e ali contando a situação da igreja, apesar de Paulo, não estando lá, já ouvia falar da bênção que era a igreja de Colossos, já ouvia falar da grande realidade do crescimento espiritual daquela igreja, como obreiro que estava ali. Eu imagino que Paulo, preso em Roma, ele se alegrou muito, porque qual é o pastor que direciona um obreiro a uma igreja, uma congregação, e depois sabe por boca dos membros ou boca dos outros que aquele obreiro tem feito um trabalho brilhante, tem feito um trabalho maravilhoso, tem sido um verdadeiro esmero para a igreja, obreiro exemplar, obreiro que o crente pode olhar para ele e se espelhar, respeitá-lo. Então qual pastor que não gostaria de ouvir isso de um obreiro que ele então selecionou, que o Senhor o direcionou? Ele então, quando vê o sucesso desse obreiro, ele fica feliz, porque a igreja está sendo alimentada e Deus tem assim aprovado a obra das mãos do homem de Deus. Então Paulo ficou muito alegre, porque antes mesmo de ouvir sobre a igreja de Colossos, da própria boca do dirigente, ele
tanto. Eu estava lendo algumas vezes a carta de Colossenses, que não é muito grande, apenas 4 capítulos, e no conteúdo desta carta, você vai ver a alegria com que Paulo escreve esta carta, você vai ver a alegria com que Paulo fala aos crentes de Colosso, porque a igreja de Colosso tinha algumas qualidades, não são as qualidades da igreja que quero falar, mas a qualidade do obreiro, porque eu aprendi que o retrato da igreja é o obreiro, a visão do obreiro é a visão da igreja, obreiro com visão pequena, igreja de visão pequena, obreiro com visão grande, igreja com visão grande, e obreiro com visão pouca de crescimento, igreja com visão pouca de crescimento também. Então Paulo estava feliz, porque este companheiro era um homem de visão, e este homem, a igreja, tinha suas qualidades, porque estava firmado em Deus, lógico, mas também porque era ensinada, porque era pastoreada por um grande homem de Deus, por um homem que realmente levava a sério a sua vocação. E eu quero abrir agora um parênteses. Nós estamos vivendo hoje que muitos homens estão na frente da igreja, simplesmente, me perdoe, queridos companheiros, porque não tem outra opção de vida, porque não tem mais o que fazer na vida profissional, foram mal sucedidos, e aí eu só tenho um jeito, é de me empenhar pela direção de igreja, e aí não leva a sério a obra do Senhor, não leva a sério o que é pastorear, e pastorear para mim é muito sério, pastorear para mim é cuidar da igreja de Deus, pastorear para mim é cuidar do rebanho do Senhor, pastorear para mim é cuidar de um corpo que o Senhor é o cabeça, e ele veio do céu para morrer pela igreja, para que então eu tivesse um corpo vivo na face desta terra. Então eu acho que pastorear para mim é algo precioso, é maravilhoso, é dignificante, mas atrás disso tudo uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é esta, pastor? Preparar o rebanho para suportar a luta do dia a dia, preparar o rebanho para suportar as heresias que nós estamos sendo bombardeados neste país, preparar o rebanho é estar preparando ele para que quando a luta vier, a prova vier, ele passe pela luta, ele entristeça sim, mas ele sai do outro lado abençoado, porque tendo um pastor que lhe ensinou e lhe deu uma vida maravilhosa. Quantos estão entendendo esta palavra aqui, amados? Paulo escreve então esta carta para Colossenses, e o que é melhor? A história diz que Paulo não foi ele quem fundou a igreja de Colossos, e a história diz que Paulo nunca passou em Colossos, ele passou em Éfeso, ficou 3 anos, e Colossenses é de Éfeso aproximadamente 160 quilômetros. Paulo passou apenas em Éfeso e não chegou até Colossos, mas acredita-se que a igreja de Colossos foi fundada por membros da igreja de Éfeso, que ouviram a voz de Deus através de Paulo, então levaram o evangelho, levaram a Colossos, e aí então constituíram Epáfras como ministro dirigente daquela igreja, e a igreja foi tão abençoada que de Colossos a igreja passou para Herápolis, fundaram a congregação em Herápolis e também fundaram a igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia é fruto do pastoreio de Epáfras, embora a Bíblia não lhe dá tanto ênfase no nome, mas eu acredito que Paulo dá os maiores ênfases da Bíblia de Epáfras que todo obreiro precisa ter, e nós vamos transferir aos irmãos algumas qualidades. Deixa eu dizer uma coisa: quer ter uma igreja abençoada, quer ter uma igreja crescente, quer ter uma igreja preparada para suportar as heresias que estão bombardeando o Brasil, então leve hoje, nesta manhã, essas qualidades de Epáfras, e você será abençoado, e a sua igreja será abençoada para a glória do Senhor Jesus. Primeiro, Epáfras já teve no próprio nome alguns privilégios. A Bíblia diz que o seu nome, Epáfras, significa amado e simpático. O seu nome significa amado e simpático. Pergunte a esse santo que está aí ao teu lado: você tem sido amado pela tua igreja?
escutava no banco, qual é o texto que aquele irmão ia ler? Salmo 40 ou Mateus 25. E a gente já começava ali no banco, e a igreja começava a rir, e daqui a pouco ele virava a página para cá, virava a página para lá, então vamos ler Mateus 25. Que é isso, irmãos? É o obreiro que não está se preocupando com a sua vocação ministerial. Mas Epafra, o seu nome era amado e simpático. Você é alguém aonde você habita, aonde você mora, aonde você trabalha. Você é alguém que alguém gosta de chegar perto de você para conversar. Alguém que gosta de estar perto de você. Se alguém está afastando aí em casa do trabalho, o pior, quando a mulher e as crianças se afastam de casa, piorou. É tão azedo que nem a família consegue ficar perto. Mas hoje nós trabalhamos em nome de Jesus. Você vai mudar o curso do teu ministério para que a glória de Deus se manifeste na tua vida e na tua casa. Está dando para aprender uma coisa, irmãos? Ele era amado e simpático, é o seu nome. Aí Paulo vai começar a dizer para a igreja: escuta, Epafras não estava ali conosco quando Paulo escreveu. Não se sabe, porque a Bíblia diz que Epafras está preso em Roma com Paulo. E aí não sei dizer, a história não diz se Epafras foi visitar Paulo e ficou preso, ou então ele quis fazer companhia ao apóstolo Paulo. De uma coisa certa, Paulo escreveu uma carta que foi levada por Tíquico para aquela igreja, mas Epafras não estava. E Paulo então começa a escrever sobre a qualidade daquele obreiro que teve 3 vezes só a sua citação na Bíblia. Pastor, qual é a primeira qualidade de Epafras? E a nossa qualidade que precisamos ter para termos uma igreja abençoada, uma delas é: Epafras era um bom ensinador. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7 diz assim: olha, segundo aprendeste de Epafras, segundo aprendestes de Epafras. Oh Jesus querido, meus irmãos, será que alguém tem aprendido alguma coisa com a gente? Você diz, será que alguém tem aprendido alguma coisa com você? Bom ensinador. A igreja está carente de bons ensinadores. Eu não estou dizendo que a igreja está carente de bacharéis em teologia. Eu não estou dizendo que a igreja está precisando de PhD em teologia. Eu não estou dizendo que a igreja está precisando de mestrado, pós-graduação, doutorado. Não, doutor em divindade, a igreja não está precisando disso, não. A igreja está precisando, irmãos, não estou generalizando. Se você puder fazer, estude, mas você precisa ser um bom ensinador, porque nem todos que fazem isso é bom ensinador, porque ensinar não é para qualquer um, ensinar é vocação, é chamada, não adianta. Então, quer que a sua igreja abençoada seja um bom ensinador, você não precisa pregar a parábola das 10 virgens, como Rosinei prega, não senhor, mas o que eu preciso, você precisa é fazer que a igreja entenda o que a parábola quer dizer, é fazer com que a igreja entenda o que o texto quer dizer, e aí ela vai aprender para a glória do Senhor Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: quer ser bem-aventurado, seja um bom ensinador. Agora, se você está comungando comigo esta palavra, repita comigo: não se importa.
Se aprende ouvindo a palavra, se aprende ouvindo, se aprende convivendo com o homem de Deus. Eu então tenho procurado na minha vida aprender com homens de Deus. Ou como eu fico de boca aberta ouvindo um homem de Deus pregando, ensinando para que eu possa aprender, para que eu possa colocar em prática. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o erro de muita gente. O erro de muitos companheiros, porque Deus já o exaltou na frente de grandes trabalhos, acham que não precisa aprender nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você vai viver, morrer e vai morrer aprendendo, porque nós viemos aqui para aprender esta vida. Quantos podem glorificar o Senhor Jesus? Eu tive a oportunidade de conhecer um camarada que um dia eu convidei para um culto da família, seminário da família. Ele tinha um relacionamento tão bom com a esposa dele. Eu falei, pastor João, tão bom com a esposa dele. Ele dizia: quem estava naquele culto ensinando sou eu, rapaz, eu não tenho mais o que aprender sobre família. E é evangelista. Você não conhece aqui, não é nem daqui. Eu olhei para aquele homem, o que aconteceu? Está hoje fracassado. Por quê? Porque para ensinar precisa aprender. Ninguém ensina sem aprender. Jesus, ele poderia muito bem ensinar sem aprender, não foi? Mas para falar da lei, ele lia a lei. Sábado, todo sábado ele estava no Senado, ele estava na sinagoga, ouvindo quem? Os sacerdotes ler o livro da lei. Quer ter um ministério abençoado? Passe a aprender, e você vai ser um bom ensinador para a glória do Senhor Jesus. Se espere em alguém para aprender, e você vai ser bem-aventurado. Quando tiver um ensino, pode ser aquele camarada que tu não vai para a cara dele, não gosto dele, mas o abençoado prega bem, ensina bem. Eu não gosto dele, mas ele ensina bem. Eu vou lá, porque mesmo não gostando dele, eu vou aprender dele. Vou aprender com ele. Vou usar aqui a figura do pastor João, apesar que eu gosto muito dele. Eu não gosto do pastor João quando ele ensina, mas eu não vou no culto lá. E quando chega em casa, o pessoal diz: eu pergunto, como é que foi o culto ensinar? João hoje estava para estudar. Foi bênção por ensinamento. Como é que foi o culto lá? Foi bênção pura mensagem. Aí você tem que dizer assim: rapaz, eu não vou muito com ele não, mas é tanto testemunho, eu vou passar também na frente da coisa, você aprender. Diga para o seu irmão: até do seu inimigo você aprende. Epáfras aprendeu, bom ensinador. Paulo disse assim: como aprendeste de Epáfras? Como coisa linda é quando alguém diz assim: como você aprendeu com o pastor Marco Aurélio, como você aprendeu com o pastor fulano de tal. Isso é coisa boa. Se aprendeu com ele, também vai ser bom ensinador, também vai ter uma vida abençoada. Agora deixa eu virar para nós aqui. Eita Jesus, mas parece um também do mesmo. Eita Jesus. E nós, liderança, o que estamos ensinando? Jesus que fez nesta mensagem hoje aqui. O que estamos ensinando? Exigimos que eles venham para a igreja, a gente não vai. Exigimos que eles tenham amor, a gente não tem. Exigimos que eles sejam fiéis até os dias das ofertas, a gente não dizima e nem oferta. O que é que estamos passando para aqueles que vão estar aqui para frente, na frente da igreja? O que é que estamos ensinando para aqueles que vão assumir a igreja no futuro, se Jesus não vier? Se nós estamos experimentando bombardeio na igreja, porque você está experimentando, eu também. É luta após luta. Durante o mês você passa o dia na casa feliz, sorrindo. O restante de dia é triste, problema para resolver. Tem de noite de sono. Se está acontecendo hoje, prepare sucessores para amanhã. Ele está bem suportar isto. E que merece a caduminar se queimar.
Ai, Jesus. Só para ver o que eles aprenderam. Ai, Jesus, a moleque aqui, da liberdade a quem você ensinou para ele crescer. Da liberdade para quem você ensinou, porque tem gente que ensina quando é na hora do liberal botar em prática, ele trava. Então, para quem ensinou? Não. Você conhece aquela história do pulo do gato com a onça? Que a onça ensinou o gato para frente, para trás, não sei se foi a onça ou se foi o gato que ensinou. Não. E eu vou te ensinar, pula para frente, pula para o lado, pula de banda, pula para cima, aí ele vira cambalhota, agarra a raia, mas não ensinou o pulo para trás, para a onça. Quando a onça disse, já aprendi, já sei, já estou prático, agora é minha vez. Pulou para cima do gato, o gato deu o pulo para trás, escapou. Aí a onça disse, esse você não me ensinou. Aí o gato diga para ele, se eu te ensino, você me come. Repita comigo assim, respeito, não se impõe, se adquire. Se você está querendo arrumar respeito e impondo, tu não vai conseguir nunca, vai piorar a tua situação. Agora, adquira o respeito da tua ovelhinha, adquira o respeito do teu companheiro, e você vai ver que ele vai te servir com alegria pelo respeito que você está passando. Aleluia, eu sigo a presença de Deus, a vontade é parar, mas o Espírito diz, eu não paro. Qualidades de epáfra que foi citado. Por que Paulo escreve esta carta com tanto? Ele diz, olha, eu tenho sabido do vosso amor, Colossenses. Eu tenho sabido da vossa fé, Colossenses. Eu tenho sabido da vossa comunhão. São as características básicas da igreja: amor, fé, comunhão. E isso fala sobre ensinar. O que é que eu estou ensinando para a igreja de Jesus, meus irmãos? O que é que eu estou ensinando a eles?
num quarto fechado. Não é nem para minha esposa e nem para meus filhos. É para Jesus. Chega perto dele e desabafa. Na linguagem santa, xinga assim, para o Senhor, aquele camarada, fale com ele. Ele vai te dar vitória para a glória do Senhor Jesus Cristo. O que é seu só você pode estragar. Vou lá, pastor. Primeiro, Epáfras era um bom ensinador. Como aprendeste de Epáfras? Eita, coisa boa. Segundo, Epáfras era um obreiro amado da sua igreja. Vou correr aqui. Amado da sua igreja, amado do rebanho. E você não vai conseguir 100% do amor do rebanho, porque se você conseguir isso, você está acima de Jesus. Não se iluda dizendo que o rebanho todo me ama. Não, senhor, não se iluda. Tem crente na sua igreja que não vai embora porque sabe ali tem boa música, tem boa mensagem, os companheiros, colegas, a família está tudo aí, mas quando ele olha para você, eu não gosto dele, mas deixa assim mesmo que Jesus faz. Não gostava dele, mas andava atrás dele. O fariseu não gostava de Jesus, mas andava atrás dele, porque sabia que Jesus tinha sempre alguma coisa para ensinar. O publicano e o, na verdade, então, querido, não se iluda que a igreja vai chamar 100%, mas tem uma coisa: se 70%, 80% te amar, os outros 30% vão pegar de carona e o Senhor vai te abençoando para a glória do Senhor Jesus. Agora, 50 menos 1, amar, aí fica complicado já, começa a ficar perigoso. Deus abençoe. Repita comigo: Epáfras era um bom ensinador, amado. Repita comigo: Epáfras era conservo. O que significa conservo, pastor? Está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Aquele que serve ao mesmo Senhor, aquele que está no mesmo nível de servidão. Oh, Jesus querido, o Senhor nos chamou para servir. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 7: aprendeste de Epáfras, o meu conservo. Conservo está a nível de servidão. Tem prazer em fazer. Pergunta esse texto: você tem prazer em fazer, em servir? Maravilha! Nós temos tido prazer em servir? Ou a gente diz assim: isso não é mais para eu fazer, isso é para fulano fazer. Ah, eu agora sou evangelista, meu tempo de diácono já acabou. Eu agora sou pastor, meu tempo de auxiliar no trabalho já acabou. Agora o Bertano faz por mim, o Ciclano faz por mim. Deixa eu dizer uma coisa: nós somos servos da igreja. Agora eu vou dizer uma coisa para você, talvez você não aceite: nós somos escravos da igreja. Quem se sente escravo da igreja aqui, levanta a mão. É difícil ser escravo do rebanho? Porque a palavra servo, escravo, trabalhador. Agora, se eu for escravo da igreja, servo, escravo do Senhor, na obra de Deus, ele nunca vai deixar faltar nada, e ele vai fazer com aquele que nós lideramos nos respeite como servo, e a bênção de Deus vai chegar na nossa vida. Então, irmãos, que coisa boa é servir. Quem é que tem prazer em servir ainda hoje? Quem tem prazer?
fiel ministro. Fiel ministro. Quando Paulo disse isso, ele não estava dizendo que Epáfras era fiel a ele, não, João. Acima de ser fiel a ele, Epáfras era fiel a Deus. Porque não adianta eu ser fiel ao meu pastor e não sou fiel a Deus. E aí eu estou trabalhando com algumas características que não é boa para o obreiro, né? Mas vamos ser fiel a Deus em tudo. Sendo fiel a Deus, nós vamos ser fiéis também ao rebanho do Senhor Jesus, e aquilo que Deus nos quer. Epáfras era o fiel ministro do Senhor. Outra qualidade de Epáfras está no capítulo 4, versículo de número 2. Repita comigo: Epáfras era um dos nossos. Capítulo 4, versículo de número 12. Saúda-vos, Epáfras, que é um de vós. Um de vós. É um dos nossos. Que quer dizer, está com a gente, está firme, é um dos nossos. Quer ser abençoado, bem-aventurado, seja um dos nossos, daquele que defende a causa até debaixo d'água, daquele que aonde você anda, você defende a causa do Senhor Jesus, defende sim a bandeira da tua igreja, mas defende a causa do Mestre. Será que Jesus pode olhar para mim agora e para você dizer: você é um dos meus, você é um dos nossos, você é um dos nossos, que luta pela obra, que luta pela causa, que defende a causa das heresias? Irmãos, é muito além do que pensamos. Quem é um daqueles que o Senhor pode contar aqui e dizer: você é um dos meus, e por isso eu posso colocar na tua mão, porque você é um dos meus? Para encerrar agora, irmãos, Epáfras, capítulo 4, versículo 12. Paulo dá um testemunho maravilhoso dele. Capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: saúda-vos, Epáfras, que é um de vós, servo de Jesus, e que sempre, escuta, sempre, se você puder ter a vontade de repetir comigo: sempre, sempre. Mais uma vez, sempre. Epáfras é um de vós que servo de Cristo, que sempre luta por vós. Paulo vai dizer assim: igreja de Colosso, Epáfras está aqui, mas é um que luta por você. Você está lutando pelo rebanho? Eu estou lutando pelo rebanho. Lute pelo rebanho do Senhor Jesus e pela sua obra. Luta sempre, não uma vezinha, não, sempre. Sempre. Isso é constância. Está sempre lutando. Pastor, nós estamos passando prova nesse dia para a igreja, que não é fácil não, mas Jesus nos chamou para lutar por ele. Quem pastoreia hoje sabe, né, pastor Galego? A coisa é séria. Tem medo na igreja que dá vontade de você pegar o chicote e dar pelo menos umas 2 chicotadas, mas o Espírito está dizendo: lute por ele. Sempre lute por ele. Amém, irmão? Lute por ele, porque ele já te serviu muito tempo, já foi bom membro, e hoje está passando por uma prova. Aí você diz para ele: ah, já prestou, não presta mais. Ainda presta, é porque está passando por prova, mas vai mudar e Deus vai abençoar. Então lute por ele, invista até o último cartucho nele. Lute por ele, porque Deus ainda pode arrancar daquilo ali bênçãos para a tua vida. Epáfras, é verdade, eu encerro agora, servo de Jesus Cristo, sempre luta por vós nas suas orações. Repita comigo: orações. Epáfras lutava em orações, para que permaneçais perfeito e plenamente seguro na vontade de Deus. Altar, Epáfras tinha. O meu velho pai na fé dizia assim para nós na igreja, obreiro novo. Eu sempre digo isso lá na igreja de Levi Gaspariano. Ele dizia assim para nós, da obreiro: como é que está o seu altar de oração, obreiro? Ele perguntava. Ele dizia para a igreja assim: as pedras do seu altar estão juntas ou tem pedra espalhada dentro de casa, na cozinha, no quarto, até no quintal já tem pedra do altar espalhada? Eu guardei isso, ele me ensinou isso há 20 e poucos anos atrás.
companheiro com muita singeleza de coração, eu não estou falando aqui com tranquilidade. Pergunte a esse crente: como é que está o teu altar de oração? Tem coragem de dizer para ele? Pessoa, companheiro, olha a administração da igreja como tudo isso. Eu conheço um pastor de uma igreja muito grande que ele dizia assim: eu oro muito pouco porque a administração da igreja me toma tanto tempo. Napoleão Ribeiro Falcão, quando ele estava no auge da sua mensagem, ele deu um testemunho dizendo que um dia ele estava sentando, ele passava semanas, noite e dia preparando um sermão. Mas um dia ele viu alguém de branco entrar pela porta do seu escritório adentro e ele ficou apavorado. E aquele ser disse para ele: eu vim conversar contigo porque eu estou querendo conversar com você. Você tem tempo para ler, você tem tempo para preparar sermão, você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para mim, e eu preciso conversar com você. Aonde é que você está gastando o seu tempo? Aonde é que eu estou gastando o meu tempo? Pergunta esse crente se ainda tem pedra junto do altar da tua oração. Se não tiver, sai daqui hoje procurando pedra. Começa no portão de casa e vai juntando pedra da cozinha, no quarto, junto de toda. Monte o altar, queima o sacrifício e o Senhor vai te abençoar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, repita comigo: eu não sou daquele. Eu não sou daquele Que manda o rebanho. Orar no meio da oração. Orar no meio da oração. Não parece nem um dia lá. Não parece um dia lá. Ai, Jesus. Eu não sou daquele pastor João Alto que o rebanho está orando e eu estou no gabinete ouvindo a oração do rebanho. Isso me dá uma aflição tremenda, que eu tenho que largar tudo que tiver lá e eu vou lá dobrar o joelho com eles. Quem é que está recebendo essa palavra aqui? E tem daqueles que está tão desacostumado com a oração que ele vai no banheiro, volta na frente da igreja, procura sempre em cima na igreja, o povo está lá: Jesus, abençoa o pastor Zé Aparecido, e o pastor está lá olhando o quê?